Bom, sistema de distribuição. No nosso dimensionamento de condutores, para o cálculo da corrente da carga, essas condições vão depender do sistema de distribuição da sua instalação. Eles podem ser um sistema de distribuição monofásico, bifásico ou trifásico. Esse bifásico eu coloquei um asterisco porque ele é um sistema comum, mas no sul do país. E a gente vai explicar o porquê disso. Na região Nordeste, nós vamos trabalhar normalmente com o sistema monofásico ou um sistema trifásico. Você vai para a norma de fornecimento da concessionária. Isso aqui é uma tiradazinha da norma da Neoenergia, da CELP. Então, se vocês forem lá no site da CELP, vocês conseguem baixar essa norma. E ele estabelece algumas características para você ter um sistema em alimentação monofásica ou um sistema de alimentação trifásica, né? E eu acho que eu já apresentei isso em aula passada. O sistema, se eu tenho um sistema de ligação 380/220, eu vou considerar uma instalação monofásica se a carga instalada for de até 15 kW. Acima de 15 kW, a concessionária vai fazer sua ligação em um sistema trifásico até 75 kW. Passou de 75, a gente já viu que você tem que fazer um fornecimento de energia em alta tensão. Mas ele mostra outra, a própria norma ela mostra outra, a norma da concessionária, ela mostra outro sistema de ligação. Se o teu sistema de ligação, se o seu sistema de fornecimento de energia for de 220/127, você pode ser fornecido em uma ligação monofásica se a sua carga instalada for até 10 kW. Pode ser bifásica se for de 0 a 18, né, até 18 kW, e trifásica até 75, tá? Aí chama a atenção da gente o seguinte, por que 380/220 eu posso ter uma ligação, eu não posso ter uma ligação bifásica e a concessionária permite uma ligação bifásica só no sistema 220/127. A gente vai aprender mais na frente. Então, para falar sobre isso, nós temos agora que dar uma outra pequena revisão de circuitos. O que é que nós vamos falar aqui? Vamos falar de tensão trifásica, tensão entre fases e tensão entre fase e neutro. Lembra da nossa forma de onda senoidal, o nosso geradorzinho? Olha o danadão aqui. Olha aqui a nossa forma de onda. O meu gerador, nós mostramos aqui apenas a formação de uma fase. Mas o meu geradorzinho, ele tem três grupos de bobinas ligados nele, defasados fisicamente, na qual cada bobina dessa vai ter uma forma de onda distinta. Então vamos tentar entender isso. Defasado de 120 graus de uma primeira espira, defasado de 120 graus de uma primeira espira, eu tenho uma segunda espira. Se eu fizer a conexão dos condutores na saída dela, eu vou ter uma tensão deslocada em 120 graus. Como é que ela fica? Opa, assim não, vamos dar ajeitada. Opa. Deslocada em 120 graus, nós temos a tensão da segunda espira. Então, eu vou ter uma fase, vamos chamar de fase A. Ela tem essa forma de onda. E a fase B ela está defasada de 120 graus. Do mesmo jeito que eu tenho uma espira defasada de 120 graus, eu tenho outra defasada de 240 graus. Ou 120 da segunda espira. Como é que ela fica? Vamos mostrá-la aqui. Então, defasado de 120 graus, eu tenho a minha terceira fase. Então, vamos ver como é que é o... Opa, espera aí. Volta. Ela está defasada. Então, agora a gente consegue perceber como é que a nossa forma de onda trifásica, meu sistema trifásico, vai ter essa característica. Se eu for medir um certo instante de tempo, as três fases, cada uma delas vai ter uma tensão distinta. Cada uma delas vai ter uma tensão distinta. Então, por isso que nós temos uma tensão entre as fases diferente. Você não vai ter uma tensão zero. Você vai ter sempre uma diferença de potencial entre uma fase e outra. Vamos ter uma explicação melhor sobre isso. Eu tenho as minhas três fases fisicamente. Elas são deslocadas de 120 graus. Então, eu tenho fasores
deslocados de 120 graus cada um deles. Como é que fica essa representação? Vamos imaginar agora os meus fasores. Esse fasor representa o fasor da fase A, esse da fase B e esse da fase C. Na saída do nosso gerador ou na saída do nosso transformador, eu vou ter essas três espiras e esse exemplo de ligação em Y. Então, eu vou ter as três espiras com um ponto em comum conectado. O que é que eu vou enxergar quando eu fizer uma medição da diferença de potencial entre cada terminal desse? Tensão entre fases. Se eu pegar uma fase e comparar com a outra e colocar o voltímetro aqui, eu vou perceber que eu tenho uma tensão entre fases. No ponto em comum, eu vou ter o que eu chamo da tensão entre fase e neutro, que eu estou chamando aqui de U0. Então, nesse sistema trifásico, eu tenho tensão entre fases, eu tenho um valor, e a tensão entre fase e neutro, eu tenho outro. Como é que eu chego a essa correlação? Se a gente fizer essa apresentação como um triângulo retângulo, eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu vou conseguir calcular qual é a relação entre a minha tensão de fase e a minha tensão entre fase e neutro. Tensão entre fase e fase, tensão entre fase e neutro. E a gente consegue perceber, consegue calcular, que a minha tensão entre fases U é exatamente a minha tensão entre fase e neutro multiplicada por raiz de 3. Então, se você viu as nossas equações aparecer muito raiz de 3 algumas vezes, está aparecendo por conta disso. A minha tensão entre fase é igual à minha tensão entre fase e neutro vezes raiz de 3. Quando nós pesquisamos sobre as nossas instalações, até naquele exemplo da concessionária, o que é que apareceu? Sistema de alimentação de 380/220. O que é que significa isso? Nossa rede daqui da concessionária, se você for ver nas normas da concessionária, vai estar escrito lá, tensão de alimentação em baixa tensão, tensão de alimentação secundária, 380/220. O que é que significa isso? Que estão chegando na sua residência, está chegando no posteamento da rua, 3 condutores mais um, 3 fases e um neutro. 3 fases e um neutro. Se você pegar a tensão entre fases, você vai medir 380. E se você pegar a tensão entre fase e neutro, você vai medir 220. Se você multiplicar 220 vezes raiz de 3, você vai ver que a gente vai encontrar 380 volts. Então, 380 volts é a tensão entre a fase A e B, a tensão entre a fase A e C e a tensão entre a fase B e C. Se você quer saber qual é a tensão que você consegue medir entre fase e neutro, você vai ver que a tensão entre fase A e o neutro vai ser 220, que vai ser a mesma entre a B e o neutro, e entre a fase C e o neutro. Então, se você tem uma rede monofásica na sua instalação, você vai ter uma instalação com 2 condutores, onde a diferença de potencial entre os dois, fase e neutro, vai ser 220 volts. Ah, mas minha rede é trifásica, minha rede é melhor, não tem diferença nenhuma. A sua instalação elétrica, se você tem uma alimentação trifásica, nada mais é do que aparecer mais 2 condutores. Só que seus equipamentos, normalmente, na instalação residencial, você não vai encontrar equipamentos trifásicos, a não ser que você tenha um ar-condicionado de grande potência. Mas você vai ter só equipamentos monofásicos. Então, a sua instalação vai estar um circuito ligado entre a fase A e o neutro, um outro circuito entre a fase B e o neutro, outro circuito entre a fase C e o neutro. Você vai ter a mesma instalação elétrica, só que não está chegando 3 condutores na sua instalação. A tensão entre a fase e fase vai ser 380 volts, a tensão entre a fase e neutro vai ser 220 volts. Então, se você está na sua residência, você tem um chuveiro monofásico, você vai buscar uma fase e ligar no seu neutro. Se você está numa indústria ou tem um equipamento de grande porte, ele é trifásico, ele vai ter a conexão das 3 fases. E quando você vai para o sul do país, você encontra outro nível de tensão padronizado, 220/127. Seguindo a mesma lógica, eu vou ter 220 volts entre fases
e 127 entre fase e neutro. Se você multiplicar por raiz de 3, você vai ver que 127 vezes raiz de 3 vai dar os seus 220. Então teria uma tensão entre fases, na mesma lógica, 220 volts, e uma tensão entre fase e neutro de 127. Pronto. E agora? Rede bifásica. Vamos conversar sobre a questão da rede bifásica. A rede bifásica é usada no sul, normalmente, quando tem esse nível de tensão, mas por um artifício para que você economize no dimensionamento dos seus condutores. Eu vou explicar o porquê. Nesse exemplo, eu estou mostrando um chuveiro da Lorenzetti. Se vocês pesquisarem lá no catálogo, vocês vão ver que ele é oferecido na tensão de 127 volts e a potência interna dele de 5.500. E ele também é oferecido na tensão de 220 volts e com a mesma potência de 5.500. Quando você vai no sul do país e você compra um chuveirão desse aqui, que ele seja entre fase 127, entre fase neutro 127 volts, qual seria a corrente que você estaria solicitando para alimentar esse meu chuveiro? Usando a lei de Ohm, vamos dar uma melhorada aqui. Eu tenho aqui 5.500 watts dividido por 127 dá 43 amperes. Isso quer dizer que o cabo que você está dimensionando aqui tem que ser de tal bitola que suporte uma corrente de 43,3 amperes no mínimo, porque esta corrente vai passar por aqui quando você ligar esse chuveiro. Qual é a alternativa que o pessoal faz para que a corrente não seja tão alta numa instalação como essa? Aí ele brinca de fazer uma ligação bifásica. Ele, ao invés de comprar um equipamento de 127 volts, ele compra um equipamento de 220 volts, né, de diferença potencial de 220 volts, com a mesma potência. E na mesma potência, quando você dobra a tensão, a sua corrente cai pela metade. Então, ao invés de 43,3%, 43,3 amperes passando pelo seu circuito, você vai ter agora apenas 25 amperes passando. Então você usa uma rede bifásica na sua instalação, então vai ter duas fases e um neutro, você não precisa ter uma rede trifásica. E nessas duas fases você faz uma ligação como essa, você liga um chuveirão desse aqui, onde a diferença potencial vai estar 220 volts, você ligou entre duas fases, e a corrente elétrica caiu pela metade. Então, o meu condutor, por exemplo, que deveria ser aqui, sei lá, de 6 milímetros quadrados, agora, num cálculo como esse, você poderia, por exemplo, utilizar um condutor de 4 milímetros. Por favor, não considerem essa conta que eu estou fazendo aqui uma conta correta. Eu estou fazendo só um exemplo rápido, né? Que você, com a redução da corrente do condutor, você diminui. Você pode talvez no seu cálculo ter a chance de diminuir a bitola do seu condutor e com isso economizar na sua instalação. Vamos lá. Então, assim a gente consegue compreender, né, o que é que vai, quais são as condições de nossas instalações e por que que nosso sistema pode ser monofásico, bifásico ou trifásico. E aí a gente vai usar esses sistemas para calcular a nossa corrente elétrica que vai passar pelos nossos circuitos.